se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O estranho da Serra do Cabral. As nuvens densas cobriam o céu da Serra do Cabral, criando um cenário místico e levemente assustador. Mariana, uma jovem aventureira e amante da natureza, havia decidido explorar sozinha a região em busca de inspiração para seu próximo livro. A trilha parecia convidativa, mas o silêncio absoluto era inquietante. Ao longo do caminho, Mariana percebeu marcas estranhas no solo, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. Tentou ignorar o desconforto crescente, convencendo-se de que eram apenas vestígios de animais. Porém, sua respiração ficou mais pesada a cada passo. De repente, um som sutil de galhos se quebrando chamou sua atenção. Ela parou e olhou em volta, mas não viu ninguém. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada se intensificava. Um calafrio percorreu sua espinha. Ao alcançar um pequeno riacho, Mariana decidiu descansar um pouco. Enquanto bebia a água, viu um reflexo ao longe na superfície do rio. Parecia a silhueta de alguém, mas, quando olhou para trás, não havia nada. Pouco antes do anoitecer, Mariana encontrou um abrigo improvisado. Sentou-se ali, pensando no quanto a serra era bela e, ao mesmo tempo, misteriosa. O vento parecia sussurrar histórias antigas que ninguém ousava contar. Enquanto organizava suas coisas, ouviu uma voz baixa, quase um murmúrio. Era impossível entender as palavras, mas o som vinha de algum ponto próximo. Seu coração disparou. Quem poderia estar ali naquela solidão? Mesmo com medo, Mariana tentou racionalizar. Talvez fosse apenas o vento entre as árvores, ou sua imaginação pregando peças após horas de caminhada. Mas algo dentro dela dizia que não estava sozinha. A noite chegou, e o céu escuro ficou iluminado apenas pelas estrelas. Mariana acendeu uma pequena fogueira e permaneceu alerta. Sabia que aquele seria um encontro inesquecível, mesmo que ainda não entendesse o porquê. O som de passos na grama seca ecoava pelo silêncio da noite. Mariana, tensa, segurava uma pequena faca de camping, seu único meio de defesa. Seus olhos buscavam por algo na escuridão, mas tudo parecia estático, como se o próprio tempo tivesse parado. De repente, uma figura masculina surgiu das sombras, iluminada pela luz trêmula da fogueira. Era um homem alto, de barba longa e olhos penetrantes. Ele vestia roupas simples e carregava um cajado desgastado. Parecia parte da própria paisagem, como se tivesse vivido ali por eras. Não tema, disse ele, com voz rouca, mas serena. Não vim para fazer-lhe mal. Mariana recuou instintivamente, sem saber se acreditava nele. Quem é você? O que faz aqui? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sou apenas um guardião deste lugar, respondeu o homem, sentando-se calmamente do outro lado da fogueira. A serra guarda segredos que poucos podem compreender. Você é diferente. Senti sua chegada. As palavras dele eram ao mesmo tempo enigmáticas e reconfortantes. Mariana começou a relaxar, mas a curiosidade a consumia. Guardião? O que isso significa? E como sabia que eu estava aqui? A serra fala comigo, e eu falo com ela, disse ele, apontando para as árvores ao redor. Mas não sou um guardião no sentido literal. Sou apenas alguém que cuida do que é esquecido. Mariana percebeu que ele não era uma ameaça imediata, mas ainda assim algo sobre sua presença era inquietante. Ele parecia saber mais do que dizia, como se estivesse testando sua confiança. Durante horas, conversaram sobre a serra e seus mistérios. O homem falou sobre lendas antigas, espíritos errantes e fenômenos inexplicáveis. Mariana, fascinada, sentiu-se puxada para aquele mundo oculto. Porém, antes de se despedir, o estranho a alertou: nem tudo aqui é como parece. Amanhã, você verá o que poucos já viram, mas deve estar preparada. O aviso ecoou na mente de Mariana enquanto ela tentava dormir. Quem era aquele homem? E o que ele sabia sobre o que estava por vir? Acordar na serra era como entrar em outro mundo. A luz dourada do sol penetrava entre as árvores, mas havia algo diferente naquela manhã. Mariana sentiu uma energia pesada no ar,
como se a própria natureza estivesse em alerta. Ela seguiu o caminho que o estranho havia indicado antes de desaparecer. Ele mencionara algo sobre o coração da serra, um lugar onde tudo fazia sentido. Mariana não sabia o que esperar, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Depois de horas de caminhada, ela chegou a um vale escondido, onde o tempo parecia ter parado. Flores de cores vibrantes cobriam o chão, e um riacho cristalino cortava o espaço. No centro, havia uma formação rochosa que parecia um altar natural. Ao se aproximar, sentiu uma presença ao seu redor. Vozes baixas sussurravam, mas não havia ninguém ali. De repente, uma visão tomou conta de seus sentidos, a serra em eras passadas, com pessoas vivendo em harmonia com a natureza. Mariana viu imagens de rituais antigos, de pessoas oferecendo respeito à serra como se ela fosse um ser vivo. Mas também viu destruição, ganância e sofrimento, como se o equilíbrio tivesse sido quebrado em algum momento. Quando voltou a si, o estranho estava novamente ao seu lado. Você viu o que deveria ver, disse ele, com um semblante sério. A serra escolheu mostrar-lhe sua verdade. Mas o que isso significa? Por que eu? Perguntou Mariana, ainda atordoada. Por que você tem a sensibilidade para ouvir? Agora é sua responsabilidade decidir o que fazer com esse conhecimento. Mariana sentiu o peso das palavras do estranho. Era como se a serra tivesse passado a ela um segredo precioso, mas perigoso. Ela precisava entender o que fazer com aquilo. O estranho a guiou até uma clareira, onde antigas marcas estavam gravadas em pedras. Ele explicou que aquele era o local onde os antigos faziam suas conexões mais profundas com a serra. Este lugar foi esquecido por muitos, mas você pode trazê-lo de volta à luz, disse ele, com um olhar firme. Porém, há riscos. A serra é poderosa, mas também é impiedosa com aqueles que a desrespeitam. Mariana pensou em seu livro e na possibilidade de contar ao mundo sobre o que descobriu. Mas também temia que expor aquele lugar pudesse atrair pessoas com intenções ruins. E se eu errar? Perguntou ela, olhando para as pedras como se buscasse respostas. Então a serra encontrará outra forma de proteger-se. Mas lembre-se, não é você quem escolhe a serra, é ela quem escolhe você. A decisão pesava em sua mente. O que era mais importante, preservar o mistério ou compartilhá-lo com o mundo? Dias depois, Mariana deixou a serra, mas não sem levar consigo o peso de sua experiência. Ela decidiu que precisava contar a história, mas de forma cuidadosa, respeitando o equilíbrio que a serra exigia. Seu livro tornou-se um sucesso, mas ela nunca revelou a localização exata do vale ou das pedras sagradas. Apenas os mais atentos poderiam encontrar as pistas ocultas em suas palavras. Ao longo dos anos, Mariana voltou à serra várias vezes. Sempre encontrava o estranho, que parecia nunca envelhecer. Ele se tornará mais do que um guia, era um guardião de sua própria jornada. A Serra do Cabral continuou a inspirar lendas e atrair aventureiros, mas seu verdadeiro segredo permanecia protegido. Mariana sabia que era apenas uma peça em algo muito maior, um elo entre o passado e o futuro. Agora, quando olhava para as estrelas à noite, sentia a presença da serra, como um amigo distante, mas sempre presente. Ela havia aprendido que alguns mistérios não são feitos para serem resolvidos, apenas respeitados. E assim, o legado da Serra do Cabral permaneceu intacto, enquanto Mariana viveu com a certeza de que havia feito sua parte.